Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 3 de maio de 2022, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, terça amanhã, terça de Champions League, terça de Libertadores, Sul-Americanas. Confesso para vocês que eu não separei muitos jogos, mas separei os que para mim tem mais valor. Passando sobre ontem rapidamente, foi um dia muito bom, conseguimos cravar quase tudo, só que infelizmente ali pecamos no bilhete do canal, não tem jeito, a gente não vai acertar tudo e é questão de escolha, né? Pô, vou falar para vocês, cara, eu tinha botado, meu bilhete era vitória do Cluj e vitória do Sporting, tava dando ali 1,77, eu falei, pô, vou fechar esse bilhete. Aí depois eu mudei de ideia, eu falei, pô, não, vou deixar a vitória do Cluj, que eu tava com bastante confiança, e vou botar 1,5 do Milan e da Inter, vai ficar uma oddzinha maior, e pô, tem tudo pra acontecer. E acabamos falhando no Milan, meu Deus do céu, mas faz parte, né? Tem jeito. Por isso que eu falo que é bom vocês pegarem minha análise e fazer um outro filtro, porque de repente vocês conseguem fazer até uma escolha melhor que a minha para fazer no bilhete ou fazer no ao vivo, mas enfim, essa vitória do Milan eu peguei no ao vivo, tá? Vamos lá. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 3 horas da tarde, segunda divisão da Inglaterra, reta final, penúltima rodada, jogo muito interessante aqui entre o Bournemouth contra o Nottingham Forest. E por quê? Porque é o confronto do segundo contra o terceiro, duas equipes que vivem um bom momento, apesar do Nottingham Forest ter perdido uma aqui dos últimos 5 jogos, ele vem de 4 vitórias seguidas e o Bournemouth vem dos últimos 5 jogos invicto, pelo menos. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, aí é que tá o detalhe. Ó, faltam 2 rodadas, essa é a penúltima rodada, e eu tenho aqui o Bournemouth, que é o segundo, com 82, e o Forest, que é o terceiro, com 79. Os 2 primeiros sobem direto, tá? O Fulham já subiu, já está garantido aqui, primeiro colocado. Agora vem a briga aqui por essa segunda vaga, para poder subir direto, porque do terceiro ao sexto vai brigar por mais uma. E é claro que ninguém quer correr o risco ali, jogar contra outro time, quer já subir direto. Então tem um jogo muito importante, porque para o Forest já venceu ou vencer, tá? Ele empatar aqui, ele perder, cara, para ele é praticamente a mesma coisa. Não, ele não pega mais. Ele tem que ganhar, encostar em pontos e deixar para a última rodada. Do outro lado, para o Bournemouth, o empate não é ruim, tá? Se ele conseguir esse empate aqui, ele vai se manter a 3 pontos e para ele vai jogar para um empate na última rodada. O Bournemouth, que em 44 jogos fez 72 gols e sofreu 39, e o Forest em 44 jogos fez 72 gols e sofreu 38. Por isso que eu tô falando de empate, tal, porque o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, pô, e o saldo de gols dela tá muito parecido. Se o Forest vencer esse jogo, ele já automaticamente está na segunda posição, tá ligado? Tá vendo como o jogo é muito importante? Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Bournemouth vem de 6 jogos de vencibilidade, a gente viu ali no Forest vem de 4 vitórias seguidas, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols em jogo do Forest, tá? Dos últimos 8 em 7, foi a primeira equipe a marcar, e o último jogo delas foi 2-1, a gente viu aqui no turno. Vamos lá, tropa, é o seguinte, por mais que o Nottingham Forest tenha jogos com poucos gols, cara, é jogo da vida dele, pô. É o jogo que se ele quiser subir, é a hora dele vencer, tá? Porque depois ele vai para a última rodada, dependendo apenas dele. Então o jogo tem tudo para pegar fogo, o Bournemouth ali, ó, atacando, indo para cima, o Bournemouth explorando o contra-ataque, tá jogando dentro de casa, diante da sua torcida, tá invicto. Caso saia um gol, aí a tendência do jogo ficar mais maluco, porque um pode estar ultrapassando o outro. O Bournemouth sabe que se ele ganhar, ele já tá garantido na primeira divisão. Então, é um jogo que vale muito, é um jogo que eu quero explorar no safe, um mar de 1,5, mas vou falar para vocês, hein, dependendo de como esse jogo tiver aqui, sair um gol no primeiro tempo, é muito provável da gente ver uns 3 ou 4 gols nesse jogo, tá bom? Mas vou ficar no safe, mais de 1,5. Placar para mim dessa partida, 2-1 para um dos times, vou deixar em aberto. Tá bom? Tô fora do mercado de resultados. Corre que são 2 equipes vivendo um bom momento. Então vamos lá agora para a Champions League, 4 horas da tarde. Jogo da volta dessa primeira semifinal entre Villarreal e Liverpool. O primeiro jogo foi 2-0 para o Liverpool lá na Inglaterra. Agora Villarreal vai ter que correr atrás, jogando dentro de casa. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no histórico. O Villarreal dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve menos que 3 gols. O Liverpool vem de 5 vitórias seguidas, 12 jogos de invencibilidade, 4 jogos sem sofrer gols, enfim, o que eu quero falar com vocês sobre esse jogo aqui. É jogo pra mim, ó, vou falar pra vocês, pra mim o Liverpool vai vencer, tá? Mas eu exploraria gols
Deixa eu explicar para vocês o raciocínio. O Villarreal é aquele time reativo, é um time que tem um contra-ataque muito forte. Se você pegar jogo contra a Juventus, jogo contra o Bayern, né, quando ele pega assim, equipes que são acima dele, ele não propõe jogo. Eles gostam de jogar reativamente no erro do adversário. Só que qual é o problema desse jogo? Ele já começa perdendo. Então não tem como ele ficar só na defesa, porque o Liverpool está jogando a favor do tempo. Ele vai ter que sair do estilo de jogo dele, né, de ficar na defesa, vai ter que propor jogo e por isso que para mim o Liverpool vai conseguir castigar. O Liverpool tem um time bem melhor que o Villarreal, tem um contra-ataque muito forte e muito rápido ali, com Salah, com Mané, com Luiz Dias provavelmente, acho que agora ele é o titular, ou de repente vai jogar o Diogo Jota também, que é um cara que participa bastante em jogo decisivo. Então assim, tropa, é um jogo que eu vejo gols, por quê? Porque eu tenho o Villarreal que vai sair do estilo dele, vai propor jogo, pode até fazer gol, tá? Não tô falando que não vai fazer gol não, mas a tendência é que ele seja castigado no contra-ataque do Liverpool. Mas caso ele faça gol, pra gente também não faz diferença. Vamos cravar aqui no bilhete um mar de gol e meio, tá pagando 1,22, dá para completar ali com outros jogos, mas sendo bem sincero, esse mar de 2 gols e meio é muito quente, tá? Vem muito quente, porque o Villarreal precisa de pelo menos 2 gols, pelo menos 2 gols. E eu acredito que o Liverpool vai sim cravar pelo menos um golzinho no Villarreal. O outro cenário, para quem é ousado, é buscar a vitória do Liverpool. Existe o perigo desse jogo, porque o Liverpool não precisa vencer. No jogo contra a Inter, que ele ganhou de 2-0 primeiro, no segundo ele perdeu, não forçou tanto assim, mas pela diferença de elenco aqui, pô, questão de defesa, para mim o Liverpool tem tudo para explorar bem esses contra-ataques contra o Villarreal e acabar vencendo a partida. Vou cravar para mim 3-1 pro Liverpool, mas eu exploraria ali 2 golzinhos ou até 3 gols no bilhete também, tá? Quem for com o Liverpool, vai com empate, se for botar no bilhete, vai com empate, vitória seca, deixa ali para fazer uma entrada simples, porque vai estar pegando 70% do lucro, não precisa misturar com outro jogo, tá bom? Mas cuidado, eu tô falando que eu acredito que vai vencer pelo que eu costumo ver das 2 equipes, mas é futebol, tudo pode acontecer, principalmente se tratando de Champions League. 7 horas da noite, Série B, eu tenho Bahia contra Londrina, Bahia que perdeu a invencibilidade esse último jogo e o Londrina que só ganhou o primeiro e vem a 4 jogos sem vencer. Se a gente olhar aqui o histórico, Bahia dos últimos 6 jogos, em todos os 6 a gente teve menos que 3 gols, o Londrina dos últimos 5, em 4 a gente teve menos que 3 gols também. Desde a temporada passada o Londrina tem sido um time de poucos gols. Se a gente olhar aqui a classificação, o Bahia está com 10 pontos, né, tá junto com o Grêmio e Cruzeiro, né, provavelmente os 3 vão subir. Gostaria que o Vasco subisse, o problema... Tá bom, o Vasco tá ali, né, não vou reclamar não, o problema do Vasco é que critério de desempate esquece, tá, porque ele só tá empatando. Mas vamos lá, e o Londrina tá aqui, 11º colocado, tá com 5 pontos, ganhou 1, empatou 2, perdeu 2. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, gostaria de explorar o bom momento do Bahia, aproveitar que tá pagando 1,7 e o mau momento do Londrina também, explorar um Bahia empate anula. Bahia é um time muito forte, dentro de casa, tem um time melhor que o Londrina e tem tudo para não perder, no máximo empatar esse jogo. Mas é a segunda divisão, a gente sabe que tudo pode acontecer. Um outro cenário também, bom para esse jogo, é buscar o mercado de under, tá? O mercado de menos gols. Menos de 3 gols e meio aqui, safe do safe, no menos de 3 gols e meio. Podem sair até 3 gols, só não pode sair 4. Então, por exemplo, eu posso ter um jogo de 1-1, posso ter um jogo de 2-1, não tem problema nenhum. Não podem sair 4 gols. Ou menos de 2 gols e meio, para quem é muito ousado, mas tem muita chance de acontecer. No menos de 2 gols e meio, não podem sair 3. Aí teria que ficar um jogo no máximo ali 2-0, 1-1, tá bom? Mas esse 3,5 é interessante. Essa vitória do Bahia com empate anula também é interessante. E é isso. Mas a Série B eu sempre gosto de alertar, né? A gente traz um padrãozinho aqui, mas Série B é foda. 7h15 da noite, Libertadores da América, tem um jogo do The Strongest contra o Atlético Paranaense Furacão. Lembrando que The Strongest tem uma das maiores altitudes, tá? Dos times da Libertadores, então vai ser um jogo complicado. Até porque o Furacão, ele é o segundo colocado com 7, o The Strongest é o lanterna, mas tem 2 pontos. Se o The Strongest vencer esse jogo, ele acaba ultrapassando o Atlético e dependendo aqui ele consegue até já ficar na segunda posição, que é a zona ali da classificação. Se classificam dois times para a próxima fase da Libertadores. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O The Strongest está 5 jogos invicto, dos últimos 8 em 7, a gente teve menos que 3 gols, mas dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam, e o Atlético dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Então vamos lá, tropa, para esse jogo aqui é o seguinte, para mim, tá? Para mim, o The Strongest não perde esse jogo, daria para ir com um empate anula. Mas o que me interessa, que tá pagando mais, é o mercado de mar de gol e meio,
tá pagando alto porque o The Strongest esses últimos jogos não tem tido muitos gols, o Atlético também, mas o The Strongest está jogando em casa, o The Strongest precisa muito ganhar esse jogo, porque se ele perder para o Atlético, ele está praticamente fora da Libertadores. Então eu vejo um The Strongest desesperado, jogando na altitude, abrindo bastante espaço, ele pode fazer, pode levar, e tem levado o gol com frequência. A gente viu ali que bastante jogo dele tem sido ambas marcam, mas eu não iria no ambas marcam, eu iria no mais de gol e meio, porque eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja assim. É jogo de vida ou morte pro The Strongest, se ele perder esse jogo em casa, já era, tá? E o Furacão é um time que, pra mim, vai ficar recuado ali, vai ficar na defesa, mas também vai explorar um contra-ataque também, uma bola parada, tem um time bom, o Atlético Paranaense, e por isso eu gostaria de ver 2 gols. Placar pra mim? Pô, pra mim vai ser 2x0 ou 2x1 pro The Strongest. 9h30 da noite, clássico de Minas, América contra Atlético Mineiro. Se a gente olhar aqui a classificação já direto, o América ele tá numa situação muito complicada. O América, se não vencer, ele tá fora, já tá certo. Se ele não vencer, ele tá fora. Então ele tá também no momento de muito desespero. Vai ser um clássico, jogo interessante. O América em 3 jogos fez 3 gols e sofreu 6, média de 3 gols por partida. E o Atlético Mineiro em 3 jogos fez 4 gols e sofreu 2. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de menos gols, jogo de poucos gols, né? Dos últimos 6, em todos os 6, a gente teve menos que 3 gols. E o Atlético não perde para o América há 20 partidas. Então, ó, freguesia por aqui no clássico, hein? O América dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Atlético vem de 18 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem vitória, 3 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5, em todos os 5 foi a primeira equipe a marcar. Tropa, não tenho o que explorar aqui, é mais de 1 gol e meio. O América precisa ganhar, um empate para o América também, ele tá fora, tá? Jogando em casa, contra o seu rival, ele vai ter que se expor, aproveitar esse momento over que ele tá vivendo e dá pra gente explorar pelo menos 2 golzinhos. E vou falar que no ao vivo, de repente, dá até para buscar 3. O Atlético provavelmente não vai perder esse jogo. Tem um time melhor, tem um grande retrospecto a seu favor. Se você quiser ir com o empate anula, também não tem problema nenhum. É uma boa entrada, mas é porque a Libertadores paga muito o mar de gol e meio, tá? Porque normalmente a expectativa são de jogos de poucos gols nos torneios sul-americanos. Até o brasileiro também. O jogo do Vasco começou o mar de gol e meio, o jogo foi 1-1. Mais de gol e meio já estava pagando 1,6, se eu não me engano, contra a Tombense. É isso aí, é o que esperam realmente dos mercados sul-americanos, para que saiam poucos gols, por isso que você sempre vai pegar uma oddzinha alta no over. E vou falar para vocês, hein, esse ambas marcam vem muito, muito quente, porque o América, precisa fazer gol de qualquer jeito. O Atlético tem levado gol esses últimos jogos, então pode valer a pena uma entrada seca ali no ambas marcam, é muito interessante. Vitória do Galo com empate anula. É interessante também, mas eu vou em mercado de gols. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 3x2 pro Galo. Para mim vai ser um jogo interessantíssimo para gols. E pra gente fechar o nosso dia, também às 9h30 da noite pela Libertadores, eu tenho um jogo do Palmeiras, que vai até a Bolívia enfrentar o Independiente Petroleiro, que é o time mais fraco do grupo, tá? O Lanterna só tem 1 ponto. Em 3 jogos sofreu 11 gols, né? Também muito por conta do Palmeiras, que meteu 8. Mas assim, tropa, é o seguinte... Apesar de ser na Bolívia, apesar de ter altitude, cara, o Palmeiras é muito favorito para esse jogo. O Palmeiras também está classificado já, só que é sempre importante lembrar que a Libertadores, você pode decidir os jogos em casa, dependendo da posição que você fica. Por exemplo, a melhor campanha de todas ali, de todos os grupos, vai decidir todos os jogos em casa. Segunda melhor, e por aí vai, tá bom? E vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Petroleiro vem sofrendo gols a 13 partidas, das últimas 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols, das últimas 10 em todas as 10 foram ambas marcam. O Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas, 6 jogos de invencibilidade, das últimas 10 em 8. A gente teve pelo menos 3 gols e das últimas 7 em 5 foram ambas marcam. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, cotação de 1,40 para o Palmeiras, para mim é vitória. Eu não sei se o Palmeiras vai com o time titular ou time misto. Tentei pesquisar, não achei. Provavelmente deve com o time titular, só que o Palmeiras está fazendo um rodízio no elenco. Como esse jogo da Copa do Brasil, ele foi feito lá no Paraná, que é pouca distância, né? Diminuiu bastante a distância da viagem do Palmeiras. Eu estou acreditando que o Palmeiras não deva poupar jogadores. No máximo ali, né, um ou outro, mas eu acredito que vai manter uma base titular. Caso se confirme, Palmeiras com o time ali, pelo menos com Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, vitória do Palmeiras. Um outro cenário, se você quiser explorar também, mercado de gols, porque o Petroleiro, ele ainda tem chance de se classificar, mas ele tem que vencer esse jogo, então ele deve se expor, tá jogando em casa, a favor da altitude, e que a gente sabe, né, se expor contra o Palmeiras é tudo que o Portuga gosta. Então, quiser explorar mercado de gols também, pelo desespero do Petroleiro, dá para explorar ali 2 ou 3 gols,
Show de bola. Placar para mim dessa partida, 3-1 para o Verdão. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de terça-feira. Apesar da gente ter bastante jogo, eu filtrei os que para mim, né, apenas os que para mim tem mais valor. Espero que seja um dia muito bom pra gente. Espero que hoje, segunda, já esteja sendo também. Que a gente tenha mais sorte ali na hora de escolher o time do bilhete, mas que a gente consiga manter a boa média que a gente está tendo. Tá legal? Conto com a presença de vocês amanhã e tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha de um e-mail pra gente, da Libertadores. Tô usando esse layout aí porque eu não consegui odd ainda em outras casas, mas quero explorar o desespero de equipes que precisam vencer ou vencer e vão jogar contra times mais fortes. Primeiro, o Clássico de Minas, o América tem que vencer, senão tá eliminado, vai pegar o Galo. E do outro lado eu tenho o Independente Petroleiro, que leva gol a 12 partidas seguidas, um time muito fraco, que vai estar enfrentando o Palmeiras, querendo ser o melhor time da fase de grupos. Essa nossa dupla deu um total de 1.72 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!